Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar mais uma atividade na nossa casa espírita. E vamos elevar neste instante o nosso pensamento ao nosso Pai Todo-Poderoso, pedindo a proteção e antes agradecendo por tudo que temos recebido em nossa caminhada, agradecendo pelas bênçãos que têm recaído sobre a humanidade, sobre as nações, sobre o nosso Brasil, o nosso estado de Goiás e nossa cidade de Nerópolis. Senhor Deus, nós vos pedimos, ó Pai, proteção para a realização deste trabalho. Rogamos que as vossas bênçãos possam recair sobre nós, iluminando a nossa inteligência para que possamos apreender as palavras orientadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e pelas publicações da nossa doutrina espírita. Abençoai o nosso trabalho, iluminai-nos, guardai-nos sempre. E pedimos também que a vossa luz possa iluminar cada lar, cada pessoa que acompanhar o nosso trabalho. Guardai-nos sempre, que assim seja, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade do Lar São Vicente de Paulo, da cidade de Nerópolis, Goiás. Iniciamos neste instante, dentro do programa Escola de Médios, o estudo de mais um capítulo do livro Seara dos Médios. Acompanham esta nossa apresentação pessoas que, na respectiva residência, prestigiam-nos participando deste trabalho, pelo que agradecemos. Nossas considerações também ao Grupo Espírita da Casa da Esperança de Goialândia, Anápolis. O capítulo hoje em estudo traz como título Obsessão e Evangelho, texto que tem como base estudos do item 244 do capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, capítulo este que trata da obsessão como obstáculo à prática do Espiritismo. Convém ressaltar que esse texto, intitulado Obsessão e Evangelho, do livro Seara dos Médios, é fruto de estudos realizados por Francisco Cândido Xavier e sua equipe no ano de 1960, no dia 9 de setembro. Depois desse estudo, realizado sob a orientação e proteção do médium, do mentor do médium, Emmanuel, foi aconselhada a publicação desse texto. Estaremos no presente estudo ponderando sobre o fator de que a prática mediúnica venha provocar a obsessão, se essa prática não constituiria em inconveniência das comunicações espíritas. A obsessão, assédio prejudicial de espíritos maus a pessoas encarnadas e desencarnadas, é, como dissemos, um dos maiores e mais frequentes obstáculos da mediunidade. Obsessão, portanto, é um perigo que se apresenta como obstáculo às próprias comunicações espíritas. Permitam-nos recorrer ao versículo 1 e ao versículo 2 do capítulo 4 da primeira epístola de João. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Recorramos também ao Evangelho segundo Mateus,
8 do capítulo 10, onde o evangelista nos fala da missão dos apóstolos, portanto, missão de todos nós, discípulos de Jesus. Palavras de Jesus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. A prática do Espiritismo, segundo o Livro dos Médiuns, uma das obras básicas de Allan Kardec, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Vamos ao Livro dos Médiuns, item 244 do capítulo 23, texto estudado pela equipe de Francisco Cândido Xavier, que deu margem à produção do nosso texto do livro Seara dos Médiuns, hoje para estudo. Este capítulo inicia-se dizendo que, no número dos escolhos, ou seja, no número dos obstáculos que apresenta a prática do Espiritismo, é precioso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos inferiores sabem tomar sobre certas pessoas. Obsessão, um dos obstáculos à prática espírita. Nós sabemos que muitos críticos obstinados costumam acusar o espiritismo de uma prática perigosa e demoníaca. Portanto, muita atenção a esse nosso estudo. E inicia-se o item 244. Palavras de Allan Kardec. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é uma coisa deplorável ser médium. Vejamos, Allan Kardec começa a nos elucidar com um questionamento. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar: será que ser médium seria uma prática deplorável? E prossegue ele: não é essa prática faculdade que a provoca. Numa palavra, não está aí uma prova do inconveniente das comunicações espíritas? Então ele questiona se está aí uma prova da inconveniência das comunicações espíritas? E prossegue: nossa resposta é fácil e rogamos meditá-la com atenção. Então, ele prossegue dando a explicação, dando a resposta ao questionamento com o qual ele inicia esse item. E ele explica: não foram nem os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas, antes, os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. Vejamos, não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Em decorrência da existência dos espíritos é que há hoje médiuns, há hoje espíritas. Os espíritos não sendo senão as almas dos homens, há, pois, espíritos desde que há homens e, por conseguinte, de todo o tempo, exerceram sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Os espíritos são as almas dos homens. Desde a existência dos homens, há, portanto, os espíritos. E esses espíritos, de todo o tempo, exerceram e exercem sua influência salutar, má ou influência perniciosa
Influência salutar, boa influência ou má influência, a perniciosa, sobre toda a humanidade. Prossegue o texto de Allan Kardec, Livro dos Médiuns. A faculdade medianímica não é para eles senão um meio de se manifestarem. Na falta dessa faculdade, o fazem de 1000 outras maneiras mais ou menos ocultas. Seria, pois, um erro crer que os espíritos só exercem sua influência pelas comunicações escritas ou verbais. Os espíritos têm, portanto, a faculdade medianímica como um meio de se manifestarem. Eles precisam se manifestar, eles se manifestam. E a faculdade medianímica é o meio pelo qual eles se manifestam, mas não é o único meio. Os espíritos fazem essa interferência, ou se manifestam de 1000 outras maneiras, umas mais ocultas, outras menos ocultas. E não apenas pelas comunicações escritas ou comunicações verbais. E prossegue o texto. Essa influência é de todos os instantes, e aqueles que não se ocupam dos espíritos, ou mesmo não creem neles, estão expostos como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem contrapeso, não tem aquele peso adicional para equilibrar. Todas as pessoas estão sujeitas à influência dos espíritos em todos os instantes. Mesmo aquelas pessoas que não se ocupam dos espíritos, mesmo as pessoas que não creem nessa manifestação, estão expostas como todos os demais. E estão ainda mais expostas que os outros, porque não tem o contrapeso. A pessoa que recorre ao conhecimento do espiritismo, do cristianismo, portanto, ela terá esse peso adicional para o equilíbrio. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecer. Se é mau, se traz sempre, por mais hipócrita que seja. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite ver o inimigo face a face, se pode exprimir-se assim, e combater com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, graças à sua invisibilidade, pode fazer e faz na realidade muito mal. A quantos atos se está impelido para a infelicidade e que se teria evitado se houvesse um meio de se esclarecer. Então, sem essa faculdade, o espírito age na sombra. E graças à sua invisibilidade, o espírito é invisível, ele pode praticar essas ações e, na realidade, eles praticam e praticam muito mal. Então, quantos atos ocorrem e que a pessoa está impelida à infelicidade e que se teria podido evitar se tivesse esse conhecimento, se tivesse essa prática, essa aproximação com a doutrina espírita que dá esse conhecimento. Os incrédulos não creem dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se desencaminha com obstinação. É seu mau gênio que o impele a perder-se. É costume das pessoas, mesmo os incrédulos, dizerem, que um homem que se desencaminha com obstinação, eles dizem, é seu mau gênio, é seu mau espírito que o leva a se perder. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos,
deverá ter por resultado, em um tempo mais ou menos próximo, e quando for propagado, de destruir esse império, dando a cada um os meios de se colocarem em guarda contra as suas sugestões, e aquele que se sucumbir não poderá acusar senão a si mesmo. Interessante, o conhecimento do Espiritismo não é esse conhecimento que dá império aos maus espíritos. Esse conhecimento deverá ter como resultado, em um tempo mais ou menos próximo, e quando for propagada a doutrina espírita, como está acontecendo, de destruir esse império, dando a cada um os meios de se colocarem em guarda. É o que nós, espíritas, sempre dizemos, né? Pelo conhecimento que adquirimos nas obras publicadas. O Espiritismo seria a religião do futuro? Não, o Espiritismo é o futuro das religiões. Continuemos o texto. Regra geral. Quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Qualquer pessoa, qualquer médium que tenha más comunicações espíritas, seja essa manifestação escrita ou verbal, é que essa pessoa ou esse médium está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, escreva ou não escreva. Quer dizer, seja ou não seja médium, creia ou não creia, sendo ou não sendo médium, crendo ou não crendo, essa influência é exercida sobre a pessoa. A escrita dá um meio de se assegurar quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele e de combatê-los se são maus, o que se faz ainda com mais sucesso quando se vem a conhecer o motivo que os faz atuarem. Se é bastante cego para não compreendê-lo, outros podem lhe abrir os olhos. Por meio, então, da escrita, os espíritos se dão a conhecer. Dessa forma, poderemos conhecer até o motivo que faz com que esse espírito esteja atuando. E se houver qualquer dificuldade, se a pessoa estiver ou for bastante cega para não compreender, outros podem lhe abrir os olhos. E é isso que ocorre nas casas espíritas. Trabalho em grupo, unidos, congregando. Quando alguém tem alguma dúvida, outras pessoas, por meio do estudo, vêm auxiliá-lo com a explicação. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos sem cessar com o nosso desconhecimento. O Espiritismo não é o perigo, não representa esse perigo por si só, porque, ao contrário, por meio do Espiritismo, podemos chegar a esse controle e nos preservarmos contra esse perigo que sempre corremos, porque corremos sem cessar com o desconhecimento do assunto. Está na orgulhosa propensão de certos médiuns em se crerem levianamente os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores e na espécie de fascinação que não lhes permite compreenderem as tolices das quais são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem aí se deixarem apanhar. Então seria uma tolice um médium
acreditar que ele está sujeito a contatos de apenas os espíritos superiores. E até as pessoas que não são médiuns podem aí se deixarem apanhar. E prossegue o texto. Se temos uma comparação, um homem tem um inimigo secreto que não conhece e que difunde contra ele ocultamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna perder-se, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior perturbar-se, não pode se defender e sucumbe. Vejamos então essa comparação. É de um homem que tenha um inimigo secreto e que esse inimigo, ele não conhece esse inimigo, e esse inimigo difunde contra ele calúnia e a mais negra maldade que pode inventar. E esse homem vê sua fortuna perder-se, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior perturbar-se. Não pode se defender e sucumbe e cai. Mas um dia esse inimigo secreto lhe escreve e, malgrado sua astúcia, se trai. Então um dia esse amigo secreto que prejudica essa pessoa, ele acaba escrevendo para essa pessoa e ele se trai. Eis, pois, seu inimigo descoberto e pode confundi-lo e se revelar. Tal é o papel dos maus espíritos que o Espiritismo dá a possibilidade de conhecer e frustrar. Então, por meio da manifestação dos espíritos, o Espiritismo pode avaliar esse espírito, porque essa manifestação dá a possibilidade de conhecer esse espírito. E se ele for um espírito atrasado que traz prejuízo, ele pode ser frustrado depois desse conhecimento. Concluído esse comentário a respeito do texto do Livro dos Médiuns, estudado pela equipe de Francisco Cândido Xavier, vamos agora ao texto que tem como título Obsessão e Evangelho, que se encontra no capítulo 66 do livro Seara dos Médiuns. Inicia-se o texto com esse pequeno parágrafo. Há que diga que o Espiritismo cria obsessões na atualidade do mundo. Respondamos com os próprios evangelhos. Então a proposta é responder com os próprios evangelhos àqueles que dizem que o Espiritismo cria as obsessões, que é o Espiritismo que cria esse império de um espírito atrasado a exercer influência sobre as pessoas. E prossegue o texto. Nos versículos 33 a 35 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, vamos ver o que diz esse trecho desse capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Assinalamos nesta passagem do Evangelho o homem que se achava no santuário, possuído por um espírito infeliz, a gritar por Jesus. Tão logo lhe marcou a presença: Que temos nós contigo? E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo,
restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofria assédio. Temos aí a obsessão direta, exemplos de obsessão nas passagens do Evangelho. Prossigamos. Nos versículos 32 e 33 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, palavra de Marcos: e, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Nesse capítulo temos, portanto, o exemplo de uma obsessão, exemplo constante do Evangelho, versículos 32 e 33 de Mateus. Nos versículos 33 e 34 do Evangelho de Lucas, vimos, portanto, o exemplo daquele homem que sofria o assédio e que foi o exemplo de uma obsessão direta. No versículo 2 do capítulo 13 do Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. Vejamos no versículo 2, capítulo 13. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, nesse caso, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. Temos aí a obsessão indireta, em que a vítima padece influência aviltante sem perder a própria responsabilidade. Dos versículos 5 a 7 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, temos mais um exemplo. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Temos aí, nesse caso, Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem de pronto, com o simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. É o caso da obsessão coletiva gerando moléstias fantasmas.
E, de ponta a ponta, vemos que o Novo Testamento trata o problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Não nos detenhamos diante dos críticos contumazes. Espiritismo, cristianismo reformulado. Isso quer dizer que, da mesma forma que no Novo Testamento trata-se do problema da obsessão com interesse humanitário, da mesma forma isso é tratado na doutrina espírita. E concluímos o texto, último parágrafo do texto que estamos estudando. Estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Muito obrigado a você que nos acompanha com a sua atenção. Que o Mestre Jesus, com todo o seu poder e bondade, o abençoe e a sua casa, e que a paz reine em seu lar.